Hoje estou conversando com a escritora, professora e doutoranda em História Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Angélica Ferrarese. Angélica, agora vamos mudar um pouco o rumo dessa prosa. Prosa, um trocadilho, brincando Sim. aí com você sobre o projeto que você tem de ressignificar, né, os lugares como difusão de saber, né? Conta um pouco sobre isso. Eu acho que essa questão que eu estava falando no bloco anterior de ser essa ponte, né, da academia com quem está fora da academia e que precisa, né, ouvir esses discursos, eu acho que foi uma das questões, por exemplo, que me levou a pensar junto com o Rogerinho e com o Ebert o samba em prosa, né? Adorei o trocadilho da prosa. E o samba em prosa, né, na verdade, são aulas públicas, sabe? Essa coisa de aulas públicas num bar. E que também, assim, a gente não está inventando a roda, sabe? Eu sei que São Paulo, se não me engano, tem alguma coisa de aula pública em bar. Se eu não me engano, o Rio de Janeiro já teve um projeto que pensou nisso, mas que não foi à frente, né? E não necessariamente o recorte era samba. Né? Porque a ideia do samba em prosa é fazer com que essas aulas, levar pessoas para essas aulas públicas. A gente faz uma conversa com essa pessoa 1 hora antes de uma roda de samba. E as pessoas que a gente está convidando são pessoas que têm a produção literária acerca do samba. Ou acerca da história do Rio de Janeiro, acerca da cultura, né, da nossa cultura local. É assim que vocês definem o tema? É assim que definem o tema? Por exemplo, esse mês a gente vai caminhar pela literatura do samba, outro mês pela memória. É assim? Isso aí. A gente, por exemplo, teve recente o Luiz Antônio Simas, né? Então, quando a gente convida o Simas tem toda uma produção literária, então ele leva a produção dele para lá e aí faz essa que inclusive eu até brinco dizendo que foi o nosso padrinho, né? Ele apadrinhou o samba em prosa, né? Agora a gente está levando Tia Maria do Jongo, né? E aí Tia Maria do Jongo, por exemplo, ganhou um cordel de um capoeirista chamado Lobisomem, né? Então já é um outro tipo de literatura, né? De produção literária que eles fizeram a partir da história da Tia Maria do Jongo, mas ela vai estar lá para contar sua própria história, né? E a gente, enfim, também está amarrando outras pessoas que eu não posso falar agora, porque a gente está... Pois é, né? E também porque a gente está nesse processo mesmo de construção. O samba em prosa nasceu ontem, sabe? É uma ideia antiga, mas nasceu mesmo ontem. E essa coisa de ampliar os espaços, né? Porque também você cria um espaço de oportunidades para quem também está do outro lado, como autor, que às vezes não tem muito espaço para lançar seu livro, para colocar, expor suas ideias, né? E aí abre mais um campo. Seria isso? Sim, abre mais um campo e a gente amplia, por exemplo. Por que as aulas têm que ser dentro da universidade? Sabe? Para ter legitimidade. Por que tem que ser dentro de um campus? Não, a aula pode ser dentro de um bar. E foi muito interessante, porque as pessoas que estavam ali durante a aula, né, do Simas, por exemplo, as pessoas estavam interessadas na aula mesmo. Né? Inclusive, a ideia de uma aula, do nome aula pública, desse conceito, entrou pós esse momento. Né? Porque a gente estava com a ideia do conceito de uma roda de conversa. Uma roda de conversa. Né? Um bate-papo. A gente estava mais com essa ideia. E depois a gente falou assim, não, gente, são aulas... Isso, são aulas públicas. As pessoas vão para ouvir, para assistir. As pessoas estavam tomando nota. Tinha gente com caderninho, anotando as indicações, as coisas que ele estava falando, sabe? Isso você vai interferir na cultura popular, sabia? Como? Porque aquele papo que a gente fala, isso aí é papo de bar, vai cair por terra, hein? Sim. Não, o papo de bar agora vai ter uma força, né? Sim. Uma legitimidade. Sim, o bar para além do entretenimento, né? Não que perca o entretenimento. Sim, que também é gostoso você aprender a tomar uma cervejinha, né? Tá ali com os amigos. Isso aí, tem todo o complexo ali do bar, entendeu? Que a gente precisa entender para além do entretenimento, sabe? A gente precisa entender e o bar é a desmistifica cultura, também, né? Essa questão que eu não sei se eu estiver errada, você me corrija, que às vezes até na escola os jovens, os adolescentes, as crianças não querem ir para a escola, porque aprender é chato, e acho que traz essa questão também de que como é gostoso, como é bom ter conhecimento, estar em contato com outras pessoas ali, e isso pode ser em qualquer lugar. Sim, inclusive no bar. Inclusive no bar. Vamos ver então como é que isso funciona? Vamos lá, tem um vídeo aqui.
E quanto mais viemos, mais reto, pra nunca mais se acabar essa viagem que faz. Andaraí, Zona Norte do Rio de Janeiro. Meu velho dia falou com seu jeito de avisar. Samba em Prosa, primeira edição. A gente tem um projeto que está começando lá em cima, né? Com o convidado, Luiz Antônio Simas. A gente está começando muitíssimo em grande estilo. Então a gente falou, bom, 1 hora antes da roda de samba, a gente vai fazer uma roda de conversa, mas uma roda de conversa com alguém que tenha uma relação com o samba, com a história social do samba, e que tenha uma produção literária preferencialmente. Por quê? Porque aqui na Barblioteca, nesse bar, Baticum, liderado pelo Mauro, o Mauro tem esse projeto da Barblioteca, que é esse espaço que está só crescendo. Hoje, inclusive, recebeu a doação aqui do Simas, né, do perfil do Luiz Carlos da Vila, que, inclusive, está à venda. E aí a gente falou, bom, vamos chamar alguém que também tem a produção literária, que é para poder ter um encontro dos projetos, né, da Barblioteca com o Samba em Prosa. Então, a ideia é essa. Vamos prosear com o Simas, né, que é o convidado da nossa tarde. E aí a gente falou assim, Simas, vamos falar dos grandes carnavais e principalmente das polêmicas. Sabe essas polêmicas de carnaval? Vamos bater um papo sobre isso. Vamos embora. Conta aí um grande carnaval que você viveu. Eu acho que um carnaval para mim que foi inesquecível, eu acho que foi mesmo, é difícil você dizer isso, mas eu acho que inesquecível pelo lado bom foi o carnaval de 88, que foi o carnaval do Kizomba, da Vila Isabel, que foi um desfile absolutamente inesperado. A Vila Isabel, naquele ano, ninguém esperava minimamente que a Vila disputasse o título lá em cima. Bem, aqui tem vários pontos já para a gente conversar. Primeiro, o neologismo, né? Barblioteca. Barblioteca, sim. E segundo, sobre esse samba enredo da Vila, que foi histórico, tradição, assim. E eu queria que você comentasse sobre isso, porque afinal, liberdade abre as asas sobre nós. Sim, sim. Liberdade é conhecimento. Nossa, Neide, quanto mais... liberdade é conceito, né? Essa coisa que a gente não sabe definir, mas sabe sentir, né? Uhum. E eu sinto muito... Eu tenho muita liberdade quando eu estou imersa em algum tipo de conhecimento, né? Eu estava revendo agora essa edição que Pedro Oliveira fez, maravilhoso. E deu vontade de assistir tudo, sabe? Uhum. Dá vontade de assistir, né? E a Barblioteca é um projeto que... é um bar no Andaraí, né? Na zona norte do Rio. E chama Baticum Botequim. E a ideia do Mauro, do dono do bar, é criar essa Barblioteca. E ele lançou a Barblioteca, acho que 15 dias antes da gente começar o Samba em Prosa. Então, a gente decidiu unir os projetos. Uhum. Né? A ideia é ter realmente um espaço onde você pode... eu quero ler alguma coisa sobre samba. E eu não tenho isso, às vezes, numa biblioteca. Porque se eu for, por exemplo, numa biblioteca que eu frequento muito aqui, CCBB, por exemplo, a Biblioteca do Centro Cultural Banco do Brasil, eu não vou encontrar uma produção literária de samba expressiva. Eu posso encontrar uma coisa aqui e outra ali, sabe? E a Barblioteca... A ideia da Barblioteca é uma produção literária sobre samba. E sobre, claro, né? Que aí quando a gente pensa no samba, a gente pode ampliar para a história do Rio de Janeiro, a gente pode ampliar para religiões de matriz africana, né? Claro, samba e as interlocuções que o samba faz, né? Que o samba tem. E a Barblioteca tá lá, tá só crescendo. Qualquer pessoa pode chegar e... É isso. Sabe, é o bar, imagine, você tá num bar onde você tem um espaço com um monte de livro, um sofá do lado, mas você pode pegar o livro para circular por dentro do bar. Não tem empréstimo, né? Que a ideia é que você fique ali no bar, permaneça ali. E né? recebe doação. E recebe, sim, aliás, está num processo, como foi lançado recente, a Barblioteca, e o Samba em Prosa só veio para dar mais fôlego também para o espaço dos livros, né? Essa semana, por exemplo, o Simas voltou lá e doou, parece que um exemplar de cada livro dele, sabe? Então, assim, a Barblioteca tá só crescendo também. E uma coisa que me chama também a atenção, né, quando você fala, é desse lugar, que é muito hoje, né, comentado, que é o lugar de fala. Faz diferença, né, ter uma produção literária produzida por quem faz, por quem sente, por quem vive aquela realidade? Sim,
Total, né, Neide? Sabe, eu acho que lugar de fala, né, é um conceito que a gente tem batido muito, né, nessa tecla, né, do lugar de fala. E é importantíssimo mesmo. Só que falar a gente já fala há muito tempo, né? A gente agora está disputando a escuta, né? É a escuta das pessoas. Porque quando a gente fala... Porque a gente se pensa o lugar de fala como algo que é excepcional, que é inédito. E não é. E não é, porque a gente já está falando há muito tempo. Só que agora a gente está conseguindo espaços de escuta. E aí por isso que tem essa briga de narrativas e a gente está aí brigando, sabe, corpo a corpo com outras narrativas que já estão consolidadas há mais tempo. E aí faz diferença sim, quando a coisa vem da vivência, né, quando a coisa vem da experiência, quando a coisa vem do trânsito da pessoa, né, do que quando é uma pessoa que foi ali só para estudar, pegou a fonte, escreveu, produziu e foi, sabe? Eu acho, por exemplo... com a modéstia lá longe, bem longe mesmo, sabe? Eu acho que a minha biografia de Tia Dodô da Portela, eu acho que só será sensível, só está sendo, né? Que está em produção. Só está sendo sensível, só está sendo orgânico, só está sendo com toda a subjetividade, porque eu encontro com Tia Dodô ali, sabe? E eu conheci Tia Dodô, né? Sim. Viva, né? Tenho algumas entrevistas com ela, pena que eu não tenho audiovisual disso, eu tenho áudio só. Mas tenho algumas entrevistas com ela e tal. E quando eu tô... Essa coisa que eu falei, né? Liberdade é conhecimento, né? E quando eu tô, por exemplo, nos áudios de Tia Dodô, é um encontro ancestral, sabe? E eu não sei, sinceramente, se esse encontro ancestral é sentido por um pesquisador que está fora da minha historicidade, que está fora do meu lugar de fala. Não tem como saber, sabe? É uma relação muito intrínseca, né? Sim. E aí, o nosso tempo está acabando, mas eu queria que você comentasse rapidinho sobre o Cineclube. Cineclube, pois é. Rapidinho! São muitos projetos, né? O Cineclube é um projeto que eu estou desenvolvendo na Maré. Sim. Né? Na favela da Maré, numa escola chamada João Borges. E é um cineclube, na verdade, assim, a ideia é que eles produzam, eles têm um cineclube deles. Então, enquanto eles não têm o cineclube deles, a gente vai uma vez ao mês levar o filme e o produtor, ou o diretor, ou o roteirista, alguém que tenha trabalhado no filme para... E como é a seleção do filme? Que tipo de filme? Então, primeiro que a gente decidiu não levar filmes que, enfim, que só explorem questões de violência. A gente quer pensar na história desse empoderamento e juventude. A gente está querendo pensar nisso, até porque é uma escola de ensino médio, só tem ensino médio nessa escola, então a gente quer falar para esse público bem específico. E a gente está selecionando os filmes e um dos critérios de seleção é que o diretor, o roteirista, enfim, a pessoa seja uma pessoa que tenha saído da quebrada, que tenha saído da periferia, que seja negro, sabe? Até para esse aluno olhar e pensar assim, opa, aquele lugar ali eu também posso. Referencial, né? É o que a gente precisa. Sim. E olha, obrigada. Delícia Obrigada conversar com você, Neide. aprendi muito. Obrigada. Sou sua admiradora, viu? Falei no início e falo de novo. Admiradora mesmo. de verdade. Não sei que horas você dorme, mas olha. Pois é. Obrigada, valeu muito Obrigada pelo a papo. vocês. Muita Vocês. gratidão, tudo de bom. Conte sempre com a gente. Obrigada, de coração. Eu conversei com a escritora, professora e doutoranda em História Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Angélica Ferrarez. E para rever esta entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cutne.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos, juntinhos mais uma vez. Até lá. Cutne é oxigenação da memória coletiva. Cultura é memória. E essa memória é a nossa herança.